O que você vai ouvir agora é a história de uma transformação que parecia improvável, mas que, quando finalmente ganhou forma, mudou para sempre o centro nervoso do futebol do Vasco da Gama. Uma obra de 45 milhões de reais, erguida tijolo a tijolo em meio a expectativas, dúvidas, disputas internas e, claro, aquela incerteza que só o torcedor vascaíno conhece tão bem. Mas no fim, quando os portões se abriram em 2025, o que se viu foi algo muito maior que concreto, vidro e gramado. Foi a reconstrução de um símbolo. E símbolos, no futebol, valem mais do que cifras. Agora respira fundo, porque antes de entender o impacto dessa reforma monumental, a gente precisa voltar no tempo. Bem antes do CT de 2025 existir, o Vasco viveu anos de improviso, treinos divididos, estruturas que não acompanhavam a grandeza do clube. Houve momentos em que o elenco precisava se adaptar mais ao ambiente do que o ambiente ao elenco. Gramados que não reagiam bem ao volume de treinos, departamentos quase encaixotados, espaços que já tinham dado o que podiam. E tudo isso, somado às crises técnicas e administrativas, criou um ciclo duro de romper. O CT do Almirante chegou a receber melhorias ao longo dos anos, claro, mas nada que realmente colocasse o Vasco no patamar de excelência exigido pelo futebol moderno. Só que o tempo não espera, e a pressão aumentou. A SAF, a cobrança direta do torcedor, o calendário competitivo, a necessidade de atrair jogadores de maior nível, tudo apontava para a mesma conclusão: ou o Vasco reformava profundamente seu centro de treinamento, ou ficaria para trás de vez. E aí veio o projeto. Ambicioso, caro, desafiador. 45 milhões de reais destinados a modernizar cada centímetro do CT, transformando um espaço funcional em um complexo de alto rendimento comparável aos melhores da América do Sul. Agora você deve estar se perguntando: o que exatamente mudou? E por que essa obra virou assunto tão comentado em 2025? Calma, porque os detalhes são o que tornam essa reforma tão impressionante. A primeira grande intervenção foi no coração do CT, os campos. Gramados nivelados, drenagem de padrão europeu, iluminação ampliada para treinos noturnos e um sistema de monitoramento que mapeia a carga física de cada atleta em tempo real. Não é mais só um campo para treinar. É um laboratório ao ar livre. E não para por aí. Os prédios administrativos e de apoio esportivo foram completamente redesenhados. O departamento médico, antes espremido entre salas reaproveitadas, agora ocupa um bloco inteiro, com fisioterapia, fisiologia, preparação física e reabilitação integrados. Esteira antigravitacional, piscina de recuperação com controle térmico, câmaras especializadas, tudo para reduzir lesões e acelerar o retorno dos jogadores ao campo. A comissão técnica ganhou salas equipadas com softwares de análise, bancos de dados de desempenho e telas interativas que permitem dissecar jogos como se fossem cirurgias táticas. Mas talvez a mudança mais comentada entre os jogadores tenha sido outra: o novo módulo de convivência. Porque no futebol, ambiente também é performance. E quando o elenco passou a encontrar refeitórios amplos, alimentação controlada por nutricionistas, salas de descanso dignas de clubes de elite, áreas de mídia, auditórios para preleções e até mesmo espaços de descompressão mental, tudo começou a fluir diferente. O CT deixou de ser apenas um local de trabalho. Virou um espaço de pertencimento. E você deve estar imaginando que uma reforma dessa escala não acontece sem bastidores intensos. E aconteceu mesmo. Desde negociação com fornecedores internacionais até debates dentro da direção sobre prioridades. Houve atraso em componentes importados, revisões estruturais por causa de normas mais rígidas e até disputas sobre o layout final dos blocos. O orçamento de 45 milhões, que parecia gigantesco no papel, acabou sendo espremido pela demanda por tecnologia de ponta. Cada escolha tinha um impacto. Manter um equipamento de última geração significava ter que enxugar em outro setor. E dentro de todo esse emaranhado, ainda existia a cobrança diária da torcida, que queria resultados imediatos, mas que também exigia transparência sobre o destino do investimento. E é aqui que o clima começa a mudar. Porque quando a obra entrou na reta final, algo diferente tomou conta do clube. Jogadores que antes lidavam com limitações passaram a experimentar uma infraestrutura que elevava automaticamente o nível de exigência. Comissão técnica que antes improvisava começou a trabalhar com recursos que permitiam refinar cada detalhe. Profissionais do clube, antes sobrecarregados, finalmente tinham ferramentas adequadas para explorar todo o potencial do elenco. Segura essa. Pela primeira vez em muito tempo, o Vasco começou a atrair não só jogadores interessados em vestir a camisa,
mas também profissionais de bastidor de alto nível. Analistas, fisiologistas, coordenadores. Gente que via no CT reformado um ambiente digno de projeto grande. A obra começou voltando em 2025, mas o impacto dela, esse vai muito além do ano do corte da faixa. E quando a imprensa entrou pela primeira vez para ver tudo de perto, a reação foi imediata. O Vasco finalmente tem um CT à altura de sua história. Parecia simples, parecia óbvio, mas quem viveu os anos anteriores sabia que essa frase carregava peso. Peso de superação, de renascimento, de virada de página. Cada câmera que circulava pelos corredores, cada foto divulgada nas redes sociais, cada depoimento de jogador recém-contratado reforçava a mesma sensação. O Vasco tinha passado para outra dimensão. Agora segura, porque as consequências dessa estrutura vão além do luxo. A real mudança é técnica, é competitiva, é silenciosa. Quando um jogador treina em campos perfeitos, recupera mais rápido, entende melhor seu desempenho e recebe orientação qualificada, o rendimento explode. As lesões diminuem. O elenco se equilibra. A consistência aparece. E tudo isso, aos poucos, começa a se refletir em campo. O CT reformado não garante vitórias, isso nenhum centro de treinamento no mundo faz, mas ele reduz o acaso, diminui a oscilação, dá ao time condições de lutar em igualdade com quem há anos já estava à frente. E aí você pensa, 45 milhões, valeu a pena? E a resposta, quando se olha para o futuro, não está nas paredes recém-pintadas ou nos laboratórios reluzentes. Está no que o Vasco pode se tornar a partir dessa base. Porque projeto esportivo nenhum se sustenta sem estrutura. Elenco forte sem estrutura é castelo de areia. Treinador competente sem estrutura vira sobrevivente. E o torcedor cansou de sobreviver. Ele quer competir. O mais impressionante é como o CT virou um símbolo de nova mentalidade. Direção mais profissional, processos mais rígidos, metas mais claras. O clube deixou de reagir e passou a planejar. Deixou de remediar para começar a construir. E quando esse movimento começa pela alma do time, o local onde se treina, onde se planeja o jogo, onde se forma o atleta, ele se irradia para todos os setores. E não para por aí. O impacto dessa reforma pode ser sentido até nas divisões de base. Novos campos, novos fluxos de trabalho, integração com o profissional, caminhos mais sólidos para revelar talentos. Jovens que antes subiam despreparados agora têm um ambiente que acelera a maturação, corrige defeitos e potencializa virtudes. O Vasco sempre foi celeiro. Agora volta a ter as ferramentas para ser celeiro de novo. E aí chegamos no clímax dessa história. O momento em que o torcedor, depois de tantos anos de incerteza, finalmente passa pelos portões do CT, mesmo que só virtualmente, pelas imagens divulgadas, e sente que algo mudou de verdade. Não é discurso. Não é promessa vazia. Não é PowerPoint de coletiva. É concreto. É real. É visível. O Vasco, pela primeira vez em muito tempo, parecia pisar em terreno firme. E quando isso acontece, o torcedor volta a acreditar. E quando o torcedor acredita, o clube cresce. Cresce porque pressão vira apoio. Cresce porque cobrança vira expectativa saudável. Cresce porque ambiente positivo atrai reforços, atrai profissionais, atrai investimentos. Cresce porque um time forte não se faz apenas dentro das quatro linhas. Ele se faz nos bastidores, nos corredores, nos treinos, na fisioterapia, na análise, na disciplina. E tudo isso nasce ali, naquele espaço que em 2025 renasceu com a força de 45 milhões e a esperança de milhões de vascaínos. Agora você deve estar se perguntando, e o que vem daqui para frente? A verdade é que essa obra não é um ponto final. Ela é uma largada. O CT moderno coloca o Vasco no mapa competitivo, mas a responsabilidade agora é manter, evoluir, atualizar, usar cada recurso para transformar estrutura em resultado. A história não termina com a reinauguração, ela começa nela. E a gente encerra essa narrativa com a mesma emoção que guiou cada pedaço dessa transformação. Porque, no fim, não estamos falando só de um CT. Estamos falando de identidade, de futuro, de reconstrução, de orgulho recuperado. O Vasco precisava dessa virada, e 2025 entregou. Agora eu quero saber de você, o que essa reforma representa para o futuro do clube? Acha que esse novo CT pode ser o motor de uma nova era vascaína? Deixa aí nos comentários, porque essa conversa ainda vai render muito. E como sempre,
A gente se vê no próximo capítulo dessa história gigante.